Oi, Você já Megazão. deve ter ouvido falar, nem que seja de passagem, do livro As Aventuras de Tom Sawyer. Um clássico da literatura americana, o livro é o equivalente a um Dom Casmurro pra gente aqui no Brasil, em termos de livro que todo mundo é obrigado a ler na escola. E assim como as obras de Machado de Assis, Tom Uhum. Sawyer relata intimamente aspectos da cultura americana de séculos passados, o Bungo que a Stray Dog, torna uma alguém? obra muito intrínseca ao país em que ela foi escrita. Eu sei porque, curiosamente, na minha escola me fizeram ler Tom Sawyer por alguma razão, e eu Ué! senti uma enorme desconexão em relação ao livro por causa disso. Agora, você também já deve ter ouvido falar da Oxi! Square, atual Square Enix, responsável por incontáveis jogos clássicos desde os anos 80 e que ajudaram a criar e moldar o Uhum. gênero do JRPG até os dias atuais. Por mais que eu pareça a página Fatos Desconhecidos no momento, somente jogando informações soltas e aparentemente sem relação Sim. alguma, infelizmente esse não é o caso. Por mais absurdo Ok. que possa parecer, a Square e a obra literária de Mark Twain têm uma ligação muito peculiar e que a história decidiu Uhum. simplesmente esquecer. E essa ligação se chama Square no Tom Sawyer. Ah! Pouco mais de 30 anos atrás, em Um março de joguinho. 1989, logo após o lançamento de clássicos imediatos como Final Fantasy e Final Fantasy II, Hum. chegava às lojas japonesas Square no Tom Sawyer, uma adaptação para o Famicom do clássico da literatura americana feita por uma empresa japonesa. Caramba! Tá, pode parecer um pouco duvidoso, mas era um RPG das mãos da empresa que era um marco do gênero, produzido por Hiromichi Tanaka, que havia trabalhado em ambos os Final Fantasies, Ok. e composto por Nobuo Uematsu, o mestre Ah. compositor da série Final Fantasy e que sinceramente dispensa apresentações. Não consigo achar É... muitas informações sobre o quanto o jogo vendeu para medir o hype da época, mas considerando que não é um jogo particularmente raro entre os colecionadores hoje em dia, eu imagino que ele Sério? tenha vendido mal pra época. O Megazão O entende jogo dessas coisas começa de com um venda menu de que te jogos oferece antigos. 3 opções simples, mas a mais curiosa ali é Speed. Você ainda não Hum. sabe disso a essa altura, mas Speed determina a velocidade que o texto aparece no jogo. Hum. Então se você coloca qualquer valor menor do que o máximo, você tá perdendo tempo intencionalmente. Seguindo em frente, o jogo começa com uma cena de diálogo, em que os personagens aparentemente têm uma conversa sobre tesouros ou algo assim, e ai meu Deus! Quem? Hã? Ok. Isso na sua tela não é um design de personagem. Isso é um crime de ódio. Olha pra esse personagem. Parece que o artista que fez esse design nunca tinha visto uma pessoa negra e Ai. usou como referência uma charge da época da escravidão Ah. que ele tinha ali no escritório casualmente. Eu sei que a Ah. coisa parece pior ainda com esse sotaque ainda mais racista nas falas dele, Caramba, velho. mas isso foi uma adição Caramba. bem questionável, por sinal, da Putz. pessoa que fez a fan translation do jogo, Ai, ai, já ai. que no original em japonês aparentemente só tem um sotaque caipira mais comum que Ah. vários outros personagens parecem ter na versão traduzida. Eu. Inclusive, obrigado ao Caramba. Tengumaru pelo esclarecimento. Uma vez que assumimos o Caramba, controle do velho. Tom, podemos começar a explorar a cidade. E é óbvio que o primeiro personagem que encontramos é o Jim. Se não ficou claro, Caramba, velho. ele foi obviamente a razão pela qual um jogo claramente centrado no público americano nunca foi localizado. E a razão pela qual a história meio que resolveu esquecê-lo. Tanto que se você procura pelo nome do jogo na internet, a grande maioria dos resultados são sobre o racismo absurdo desse design. Uma vez que recrutamos o Jim para nossa party, nós podemos continuar explorando a cidade em um plano 2D, Pô, indo para as era partes só uma novas do cenário, atualização, seguindo os velho. Era caminhos só um verticais. remaster, velho. O design da cidade é um pouco confuso em geral, e não há muita coisa para se fazer nela, além de pegar a primeira quest com uma mulher que nos pede para ir pro norte entregar uma carta para um velho. Um detalhe bacana desse começo, no entanto, é que você pode falar mais de uma vez com os NPCs para dar continuidade à conversa, algo que não vejo muito em jogos dessa época. No caminho da quest, verdade, pra essa podemos época. recrutar outra amiga nossa, Amy, e seguir para a cabana do velho. Na nossa jornada até lá, temos que passar pela floresta, que é onde os clássicos encontros aleatórios começam. Ah, sim. E se o jogo me passava um ar Nossa. questionável até então, foi aí que eu percebi que ele realmente é uma merda. Os inimigos são esses ícones vermelhos bem pequenos na distância,
E por alguma razão, Caramba. sempre que você ou eles vão atacar, vocês correm a distância entre vocês e voltam pro mesmo lugar. E isso não tem lógica alguma. Outra coisa que não tem lógica são os valores do dano. Os seus ataques costumam dar um dano mais fixo ou errar completamente. Enquanto os ataques dos inimigos às vezes dão 0.9 de dano e às vezes dão 31. O que varia muito a dificuldade Oi, de cada Nicolas, encontro. como é que você tá? A gente tá Além vendo disso, react de os seus vídeo. personagens não têm equipamento e não ganham XP com as batalhas, tornando-as meros obstáculos de tempo entre você e seu próximo objetivo. Uma vez que você chega na casa do velho e entrega a carta pra ele te informa sobre um tesouro numa casa com fantasmas ao sul, e é pra lá que nós vamos. Acho que essa casa é um bom momento pra apontar também como esse jogo é feio no geral. Na melhor das hipóteses, como na cidade e nos designs dos inimigos, ele é só bem meh. Porém, em lugares como essa casa, a floresta e as cenas de batalha, esse jogo consegue ser bem feio e ter principalmente um péssimo gosto pra paleta de cores. Eu não tenho propriedade pra falar Já de disso, volta à cidade, não sou especialista passamos nisso em casa pra pra falar. descansar e pegar um bentô de presente da minha mãe e partimos pro sul. No caminho, mais uma floresta com encontros aleatórios, até chegarmos em outra área com dois encontros personagens aleatórios que decidem nos enfrentar, e eu imagino que seja um mini-boss? Pelo menos eles estão O boss lá longe, velho! O boss lá longe! Acabam perdendo pro poder do design racista e da determinação. Podendo passar por eles, eu descubro que chegamos a uma outra cidade, aparentemente. E por mais que eu queira saber o que eu devo fazer pra progredir aqui e ver de quais outras formas esse jogo vai me fazer sofrer, eu não consigo, porque é onde a Fan Translation aparentemente acaba. Tudo bem que no site do ROM Hacks dizia que a tradução era bem inicial e inacabada, mas eu não esperava ser literalmente meia dúzia de diálogos que compunham 20 minutos do jogo. Eu que tá dando gastrite. Falta a sanidade. Ainda mais confuso da cidade. Eu vou rolar, depois desse vídeo eu vou rolar. Eu vou abrir o Google e vou rolar. Saída da cidade, eu encontro o Jin de novo. E acho que ele se junta a mim de novo. E por alguma razão eu posso correr pela floresta agora e fico um tempo sem batalhas. Coitado. Mas como qualquer alegria nesse jogo dura pouco, eu eventualmente trombo com um bicho extremamente forte por alguma razão que dá um wipe na minha party sem nenhuma misericórdia. O que foi esse jogo, velho? O que foi essa experiência? A essa altura, eu acho que já tinha tido o suficiente desse jogo pra entender tudo que eu precisava. A ideia de uma gigante do JRPG adaptando uma obra tipicamente americana pra apelar para um mercado internacional em uma época em que o gênero estava se fortalecendo por aqui parece boa. Ainda mais se considerar os nomes de peso que estavam por trás do projeto. Mas mesmo tendo a mão de vários nomes de respeito na época, isso não impediu de termos um produto que, mesmo quando separado da polêmica do racismo, é bem desagradável de jogar no geral. E pô, até mesmo a trilha sonora, composta por Nobuo fucking Uematsu, é completamente esquecível. Talvez a única salvação disso tudo é que, pra bem ou pra mal, uma das combinações mais malucas dos videogames rendeu um dos jogos mais fascinantes que eu já cobri por aqui. 3 anos falar sobre possível deve ser o jogo que ele tava mandando. Mas. Caramba! Eu tô Primeiro, vamos rodar aqui o Sanidade, porque eu acho que eu tô precisando um pouquinho. Google Dado. Ai, ai. Calma. Tem que ser o... Tá, vamos num D20. Tá, acima de 15 eu sobrevivi. É.
depois do racismo não tem como arrancar. Não tem como tancar absolutamente nada. E eu ainda tava em desvantagem, porque eu precisei ver um vídeo de seres humanos sendo idiotas, velho. Hoje eu saí com uma perda de sanidade. Eu que digo. Ai, velho. Que bom que eu não estou na mesa de D&D, velho. Que bom que eu não estou na mesa de D&D.